Não concordo. Não concordo. Não concordo que eu preciso expor a pessoa a uma condição desagradável, a uma posição desconfortável para que ela tenha resultado. Eu tenho plena convicção pelo tempo que eu tenho fazendo treinamento, que quanto mais informação, quanto mais caminhos eu levo para que essa pessoa se desenvolva, mais ela tem resultado positivo. Não preciso deixar a pessoa numa posição de incógnita. Por que eu vou fazer isso? Líder comercial. O que faz um líder? O líder dá a direção. Já viu um jogador de tênis, quando ele vai dar uma raquetada, o que ele faz? Ele aponta com a mão e dá a raquetada com a outra. É um instinto natural. A gente quer direção. Quando a gente dirige, muitas vezes, para desviar, a gente joga para qual lado? Pro lado do carona ou pro nosso lado da direção? Eu tenho caminho. O meu vendedor, meu atendente que trabalha na minha equipe, que trabalha na minha empresa, ele precisa de visão. Ele precisa de estratégia desenhada, estratégia delimitada. Mandar para ele uma mensagem no meio da tarde dizendo que ele precisa vender mais é quase que um xingamento. Dizer que ele precisa vender mais, ele já sabe. Minimamente ele está orientado por resultado. Todo dia eu jogo na tela ou toda reunião que eu faço, eu estou falando sobre venda. Quanto tempo a gente passa falando sobre venda e quanto tempo a gente passa falando sobre ele ou ela? Sobre como que ele reage, qual é a percepção, de como que ele absorve essa informação. A gente precisa de mais processo. Cada vez que eu tenho um processo para dirigir, por exemplo, eu aprendi com o mecanismo. Não saiu jogando lá. Mas meu pai me ensinou a dirigir na marra. Mais ou menos. Ele te deu um direcionamento. Passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira. Quer dizer que eu vou dirigir da mesma forma? Não. Como é que a gente aprende normalmente a dirigir? Seguindo as normas e procedimentos do órgão responsável, no caso do Detran. Quando você aprende a dirigir, você não passa a fazer sempre da mesma forma. Você não faz baliza da mesma forma. Na verdade, você não coloca as duas mãos muitas vezes, embora deva, tá? Vai aqui uma grande dica. Mas a gente muda, porque eu tenho liberdade para mudar desde que eu não faça uma infração. E para a venda funciona muito bem. Eu não vou descumprir uma norma em um procedimento, porque eu vou cometer uma infração. Eu posso, inclusive, ser multado, que na empresa vai ser uma perda através de uma notificação ou uma suspensão que eu possa tomar. Mas eu aprendo a dirigir de uma maneira e depois eu crio a minha forma. Então o padrão não é para que a pessoa faça igual. O padrão é para que a pessoa entenda e crie do jeito dela o mecanismo para fazer melhor.